A Jornada do Espírito, com Marcelo Bispo. Fala, galera do bem. Tô falando com calma agora, porque é momento de tensão. Sim, sim. Eu sou Marcelo Bispo, esse é a Jornada do Espírito, porque você, pedaço de Deus, centelha divina, um espírito em jornada. Você veio aqui para aprender de amor, de transformação. Vai ficar aí com o dia sempre igual, pedaço de Deus. As mesmas pessoas, as mesmas amizades, os mesmos lugares, os mesmos pensamentos, as mesmas orações, os mesmos problemas. Jesus e Maria José. Talvez esteja a hora de um tempero novo. Seja a hora de um tempero novo. De uma forma nova, um pensamento novo, uma intenção nova, um contato novo. E pensa tudo isso você fazendo com você mesmo, com você mesma. E agora aqui, se você está aqui nesse momento, é porque eu quero falar para você uma coisa. Você perdeu o programa 1, que a gente está falando de dilemas da vida. Dilema da vida é aquele movimento onde você talvez tenha uma incerteza, ou você está passando por um dilema de perda, de luto, algum dilema de solidão, um dilema de saúde, um dilema do sentido da vida ou da questão existencial. A gente está falando disso. Hoje eu trago aqui ela, escritora, lançou o livro Ecos de um Passado, no programa anterior, escritora, mentora, terapeuta holística, além das mentorias e cursos online que ela faz. Ela não cessa de construir. Tem as lives que ela faz, as lives de terças-feiras maravilhosas. Eu quero trazer aqui com muito carinho Margot Procídio. Muito obrigado por essa parte 2 do programa, Margot, e obrigado à espiritualidade. Boa tarde, Marcelo Bispo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu fui citado no programa passado. Lamento dizer que não é Margot aqui falando, e sim Carl Gustav Jung. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu já estou encarnado desde 2017. Não vou dizer o meu nome, nem vou dizer o país, porque não caberia isso para a curiosidade humana. E eu não sou um objeto de estudo. E sim, o que eu trago deve ser estudado. Eu estou aqui na proposta de ouvir perguntas e esclarecer o que for da minha alçada, lembrando que eu estou num processo de canalização em um corpo físico e que em algum momento eu posso parar por ser um processo cansativo e extenuante, dependendo do tamanho da consciência que se apresenta. Gostaria também de esclarecer que eu sou uma consciência que represento a contraparte masculina de Maria Madalena, é um avatar muito falado agora no século XXI e que foi mal interpretado de acordo com os religiosos da época e todas as mentiras contadas em nome desse grande avatar ou esta grande consciência, e eu represento ela como contraparte masculina e estou ao dispor de vocês. Mestre, muito obrigado pela oportunidade, pela honra. Mestre, eu coloquei uma pergunta aqui. Com tudo que o senhor trouxe, por que a humanidade, o senhor trouxe, Jesus trouxe, tantos mentores e mestres trouxeram, por que a humanidade ainda sofre tanto? Primeiro que existe um inconsciente coletivo onde as coisas são perpetuadas. Como que funciona o inconsciente coletivo? Cada ser humano que nasce aqui é retirado dele uma célula viva, e essa célula viva é levada para uma célula-mãe, que é chamada inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, na verdade, é um processo celular. E de cada célula contida no inconsciente coletivo está as respectivas percepções de todos aqueles que passaram por aqui. Como ela pulsa e ela vibra com as sensações dos que já passaram e dos que ainda aqui estão vivos, ela pulsa de uma forma adoecida, porque as pessoas se veem em lugares doentes. As pessoas se veem em lugares onde elas precisam estar de muletas. Elas não entendem
que existe uma capacidade para que elas caminhem sozinhas. Ela está constantemente pedindo recursos ao mundo espiritual. Ó Deus, ó Maria, me ajude, sendo que ela tem um cérebro capacitado, 5 órgãos vitais que garantem o funcionamento do corpo dela, 9 coroas de energias, sendo 7 as principais, e mais 3 que auxiliam, que são os plexos do corpo. A pergunta que eu tenho, na verdade, eu quero fazer. O que mais vocês querem? Com todos os recursos que é dado pela espiritualidade, com todo o trabalho que é para se construir um corpo físico a partir de vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, músculos, caixa torácica, os neurônios, processo neural, todo o compêndio que compõe um coração. O seu coração possui detector de mentiras. Isso está em live, que essa jovem já fez. O seu coração possui o fio da ancestralidade. Isso é uma coisa que vocês vão precisar aprender. A sua ancestralidade não acaba e não morre no seu sacral. O seu coração possui o código nous. Quem é um nous? Senão a totalidade. O seu coração tem um código que te conecta ao seu estado superior de consciência. Eu quero perguntar, por que você sofre tanto? O que faz você se vitimizar a esse ponto? Quem é que quer chamar a atenção senão as crianças? O que as crianças fazem para que se chame a atenção? Percebe que esse seu sofrimento te coloca num estado infantilizado. O que quer o adolescente, senão que as vontades dele sejam cumpridas? E o que você quer, senão que as suas vontades sejam cumpridas ao seu bel prazer? Por que você acredita que aqui é um lugar onde vá se estender um tapete vermelho e te colocar flores na porta? O que você fez para merecer isso? Você é merecedor ou merecedora desse tapete vermelho e dessas flores na porta? O que você deu para a espiritualidade, para que ela devolva isso para você de tão grandioso assim, uma vez que tudo que te constrói é altamente grandioso. Tudo que ela fez por você e para você compõe o ser humano que você é. E todos os sábios que ela colocou no seu caminho, em toda a jornada deste planeta, o que mais você quer da espiritualidade? O que mais você quer cobrando daqueles que estão à sua volta? Em que momento você vai entender que ninguém pode viver ou escrever a sua história senão você mesmo? Em que momento você vai responsabilizar a sua má escrita, a sua caligrafia ruim, a sua pontuação precária, como se quem estivesse pontuando a sua história fosse seus filhos, sua mãe, seus pais? Eu dou essa licença poética até os 15 anos de idade, que é os tempos em que você ocupa campos morfogenéticos paterno e materno. Passou disso, você passou a escrever a sua história. E eu te dou a licença poética de que você é um produto paterno e materno e talvez você demore um tempo para descobrir isso. Mas aos 30 anos eu não te dou mais essa licença poética. O seu cérebro ficou pronto. Os seus neurotransmissores te mandam mensagens. Todos os seus recursos estão funcionando. O que você está fazendo com os seus recursos? É eu que quero a resposta de por que a humanidade sofre tanto. Uma vez, mestre, conversando com o senhor, eu estava num dilema meu de desorganização, de coisas minhas. E aí um dia eu falei para o senhor, um dia eu vou fazer isso tudo de forma automática, porque eu não lembrava de fazer coisas organizadas. E aí o senhor me falou assim, para nunca colocar coisas em módulo automático. Quando eu faço essa pergunta porque a humanidade sofre tanto, tem essa impressão que a gente sofre porque está no automático. E o senhor me falou, não coloque as coisas no automático. E aí o senhor me falou também de profundidade. Porque a gente fica falando frase bonita, mestre, de Facebook, copiando as pessoas.
E a gente fica no automático, na superfície, e não aprofunda em si mesmo. Você pode falar um pouco disso, mestre? Se eu estiver indo para outra linha, o senhor quiser falar qualquer coisa, mestre, eu estou aqui. Me diga exatamente o que você quer que eu diga. Porque o ser humano, como que o ser humano pode se aprofundar mais nos estudos ou em si mesmo? Porque a gente só fica na superfície, mestre. Primeiro, que existe uma vontade contundente de arranjar culpados. No momento em que eu não me aprofundo numa gama de conhecimento, e lembrando que conhecimento é perigoso se ele não virar de saber para sabedoria. E quando eu me coloco nesse lugar em que eu não quero o conhecimento, é porque eu ainda quero responsabilizar as outras pessoas por aquilo que eu sou e por aquilo que me compõe. De alguma forma, por uma interligação espiritual, nessa própria célula-mãe do inconsciente coletivo, as pessoas estão interligadas, mas não confunda isso com conexão. A conexão é algo que você consegue a partir da ressonância de quem você é. Então, com que você está se conectando? Aonde você está nesse momento? Você está vendido em bebidas, vícios, festas? Ou você está buscando um conhecimento que tire você desse estado entorpecido e te leve para um lugar maior ou melhor? Como que você vai fazer para chegar nessa profundidade? A primeira coisa que você tem que entender é que essa profundidade, ela é interna, mas ela é uma reverberação das coisas externas que acontecem à sua volta. Como você reage ao que acontece lá fora e como isso reverbera aqui dentro. Quais são os estados que te dão raiva? Quais são os estados que te dão indignação, tristeza? Eu falaria só das emoções contraditórias, mas vamos falar de quais são as coisas que te dão alegria. A partir daquilo que te dá alegria, qual é a divisão que você faz com quem está ao seu lado? Ou você acha que compartilhar é compartilhar o pão? O prato de comida, isso é periférico demais. O quanto de você é compartilhado com o mundo? Falando do tapete vermelho e das flores na porta, o quanto de você, da sua sabedoria, se é que ela existe, ou do seu conhecer, você traz para fora a título de elucidar alguém e tornar o mundo um lugar melhor. Não se trata de você, se trata do mundo ser um lugar melhor. Se trata de um legado que tem que ser deixado para os que estão chegando. Porque quando você olha para o mundo, e a gente vai lembrar que quando a desolação da abominação ocupar o lugar santo, o momento chegou, e esse momento chegou. Eu gostaria de saber se você vai ser o que vai parar a abominação da desolação. Se você vai limpar o altar do lugar santo para as próximas gerações. Ou se você vai continuar ensinando o que foi ensinado para você, lamentos, choros, infantilidade. Quem você quer ser nesse cenário? Como você quer ser lembrado pelo seu legado? Pelo legado de um vitimista? De alguém que adoecia constantemente porque não sabia lidar com as próprias emoções? E você vai dizer, eu não tenho recursos, eu vou dizer mentira. Existem milhões de recursos hoje, e nem todos pagos, muitos são gratuitos. Muitos mestres se propõem a ensinar gratuitamente. Aonde está a sua disponibilidade? Que legado você quer deixar para a geração que está chegando? Lembrando que a geração que está chegando, ela vem de uma gama espiritual muito alta. Só que ela chega aqui, ela está sujeita às leis da terra. Ela vai pegar a célula dela e se colocar nesse inconsciente coletivo 78% adoecido. E é de responsabilidade individual de cada um. Porque individualmente você se cura
E aí você sai desse lugar da doença e você passa a ser cura. O que você quer ser aqui na Terra? A doença ou a cura? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mestre, obrigado. Mestre, ainda aprofundando nisso, eu nunca tinha ouvido isso em nenhum lugar. Quando a nossa humanidade briga com a nossa divindade. Eu faço um paralelo aqui, e aí eu ouvi que assim, a humanidade, a sua humanidade briga com a divindade, mas a divindade nunca vai brigar com a sua humanidade. E eu faço um paralelo da divindade da humanidade, do homem, com a verticalidade e a horizontalidade. Por que eu estou falando isso? Falando da cruz. Quando a gente fala do sinal da cruz, dos símbolos, que nós somos casados com esses símbolos até hoje, que são importantes, como a faca pode servir para cortar alguém ou para fazer o alimento. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão da materialidade, da humanidade, do que a gente está aprendendo aqui. Mas desse sinal da cruz, onde a gente fala das coisas horizontais, do significado disso da matéria enquanto verticalidade. Falar um pouco, trazer um pouco da luz para a gente. Porque a gente só fica no movimento da matéria, muitas vezes, ou só da verticalidade insana. Há milhões de anos atrás, tem a sabedoria órfica, ou a sabedoria védica, dizendo: do um parte, no um tudo se movimenta, ao um tudo retorna. Ou a sabedoria védica dizendo: você é a realidade que você contempla. Nós estamos falando de 20 mil anos aproximadamente de ensinamentos. Esse um, onde todo mundo parte e todo mundo retorna, é a parte divina. Nós estamos falando da verticalidade. O seu corpo é vertical, ele caminha verticalmente em um plano horizontal. A verticalidade é para lembrar que sempre você vai estar conectado com estados superiores de consciência. Se você vai usufruir ou não dessa conexão, se o seu coração vai conseguir fazer essa ligação com a verticalidade, isso já é uma outra coisa. A horizontalidade está falando do seu corpo físico e de como ele se movimenta aqui dentro dos processos terrestres. E por que alguém advindo de um outro lugar é condicionado a viver dentro de um corpo físico? Porque num lugar mais divinizado ele não soube viver, moralmente falando. Ele não teve sabedoria para estar naquele lugar, então ele precisa ser colocado dentro de um corpo físico e entender toda essa materialidade, aquilo que compõe essa prisão, porque o corpo físico é, de alguma forma, uma prisão da sua alma. A grandeza da sua alma é algo que não se pode mensurar. A capacidade de éter que existe dentro desse processo alma não se mensura aqui. E o seu corpo físico, no entanto, ele é todo limitado. Se quebrar demais, é amputado. Se sofrer demais, é retirado. Ele é um lugar onde conhece limites. Isso é a horizontalidade, humanidade. Porém, isso aqui é uma casa sagrada. Aqui a sua verticalidade faz morada. E você precisa ter respeito com aquilo em que a sua verticalidade faz morada, para se movimentar na horizontalidade. Aonde é a briga? A sua parte divina é divina. Se ela te condicionou a uma parte humana, é para que você vivesse isso, experimentasse isso. O seu estado superior de consciência necessita de experimentações para auferir um grau maior e do um parte, no um tudo se movimenta, ao um tudo retorna. E você nunca vai poder saber de tudo enquanto você não for o todo. E aqui está todo mundo muito longe de ser o todo. Então, tudo que nós vamos trazendo são fragmentos de informações, fragmentos de verdades que talvez você, quanto cérebro, consiga absorver e talvez você, quanto alma, consiga conectar com esse estado superior de consciência. Então, a sua divindade, ela é divina. Ela nunca vai brigar com você.
A sua humanidade é que não aceita viver o processo humano. Você quer falar de energias sublimes. Você quer falar de conexões com grandes avatares. E o que você está fazendo com aquilo que compõe a sua humanidade? Água, terra, fogo e ar. O que você faz com os 5 sentidos básicos? Audição, visão, olfato, paladar e tato. O que de sagrado você tem dado a esses 5 sentidos? Se é que você sabe que eles são sagrados. Você acha que o ato de olhar é só olhar e não enxergar? Você acha que o ato de ouvir é só ouvir e não escutar? Você acha que o ato de falar é só falar e não profetizar? Você acha que o ar que você leva para os seus pulmões, que tem que ser transmutado internamente dentro de você, é somente o ar? Você se dá conta do trabalho que a natureza faz para que esse ar chegue aos seus pulmões? E você toca tudo de forma sagrada? Então você não está vivendo a sua humanidade. E você está falando de almas, de grandes espíritos, de desdobramentos, de meditações, onde você vai para planos superiores. Quem disse que você vai para planos superiores? Deixa eu te informar uma coisa aqui, e eu acho que eu nunca informei. Você não ultrapassa os limites da grande fraternidade branca quando você sai da Terra. Você está dizendo que você está indo para outro planeta? É mentira isso. Nenhum fio prata tem uma extensão tão grande assim que consiga levar quem quer que seja aqui para outro planeta, a menos que esse alguém tenha o tamanho de Jesus. Ou de um avatar similar. Então vocês têm todos esses desdobramentos, esses processos meditativos em que você se vê em lugares grandiosos. Eu estive num lugar maravilhoso de frente com Maria. Será que você esteve realmente de frente com Maria? Você respeita o seu corpo físico? Você entende os seus 5 sentidos e o 6º? Você tem um entendimento de quem é você quanto matéria? Se você não tem esse entendimento, você não esteve com Maria, você esteve preso em alguma ilusão do teu subconsciente, e livros antigos meus falam muito sobre isso. Maria não esteve com você. Maria é de uma grandeza, uma força cósmica, que para que ela esteja na sua presença, você precisa estar na sua presença anteriormente. Você está na sua presença? Para que você esteja na presença de grandes nomes como Jesus, ou os Sanandas, que é uma ordem, você precisa estar na sua presença. Ou precisa de alguém muito presente que traga esse avatar até você através do seu corpo, numa canalização. É a única forma que você tem de estar presente. Então, se você não está presente dentro de si, e se você não está presente dentro do que te compõe enquanto matéria, essa é a briga da humanidade com a divindade. Você não pode saber quem é você, quanto divino, sem saber quem é você, quanto essa alma encarcerada neste corpo físico. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Meu Deus. Obrigado, mestre. Mestre, essa frase aqui eu refleti hoje. Ela não é tão polida, mas o ego emburrece e embrutece a humanidade. Nossa consciência, ela quer aprender. Nossa jornada tem tantos aprendizados. E por algum motivo alguém falou alto com você e você fica bravo, brava. Recebeu um esbarrão e nem o mestre foi poupado, Jesus. Ele não foi poupado. E você às vezes quer ser poupado. A sua consciência quer aprender. Você veio aqui no movimento de experimentação de vários reencontros. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse processo, que a Margot falou também, tomar cuidado com a caixa do conhecimento, a Helena falou também. Mas a pergunta é, o ego ele pode ajudar as pessoas, mas quando você tira, como que a gente... gostaria que você falasse para eles, perdão, que a consciência só quer aprender, e como fazer a consciência aprender? Através de experimentações, como as suas literaturas falam.
experimentar mais, para aprender mais e deixar o ego de lado um pouco. Eu não sei se me fiz claro, mestre. Falar de o ego, que o ego embrutece, na verdade o ego, quanto estado, ele é bruto. É o estado bruto do espírito, é o egoísmo. Ismo, sufixo de doença, ego, eu doente. Estamos falando de uma alma embrutecida porque está dentro do estado bruto. E esse estado bruto tem que ser lapidado, né? Então você pega qualquer pedra em estado bruto e ela pode ser lapidada. Por um acaso o diamante não sente dor, ele não pode reclamar. Mas para que ele chegue naquele lugar, é muita martelada, né? Para ir lapidando. Muita paulada naquele diamante. E muita escovação para que ele chegue naquele lugar. E nem sempre você está pronto para essas pauladas. E são elas que vai tirar você desse estado bruto. A casa do conhecimento, ela alimenta o seu intelecto. Entenda para que serve o seu intelecto dentro do teu cérebro. Você não pode ser só intelectual. Nós tivemos essa conversa. Sentir, mental. Lembra? O sentir está no coração, o mental no intelecto. Sentimental. E eu preciso pegar sentir e intelecto, unir os dois. E esses dois fazer o trabalho. Então o intelecto é quem vai armazenando as ferramentas de conhecimentos para que eu cresça, para que eu me desenvolva. Mas se eu ficar só no intelecto e não colocar o meu coração a serviço de mim mesmo ou do mundo, eu não faço essa conexão do sentir mental. Tudo fica no meu intelecto e o meu coração não absorve esse conhecimento. E ele tem que absorver esse conhecimento, porque é dentro do meu coração que esse conhecimento é transmutado e transformado em sabedoria, porque a partir do momento em que eu faço essa conexão, o meu coração é quem bombeia sangue para o meu corpo, o meu coração recebe células e as informações vêm nas minhas células. E aí eu vou receber informações compatíveis com o meu intelecto. Então, no momento em que eu tenho uma série de conhecimentos no meu intelecto, as células chegam e eu não conecto um com o outro para fazer o complemento, aqui a informação ficou vazia, a informação pela informação, e aqui a célula morre sem a devida sabedoria. Detalhe, essa célula quando morre dentro de mim, ela deixa um recado para as próximas que vão nascer. E se eu não me engano, esta jovem já deu uma aula sobre isso. E essas células que vão nascer chegam num terreno infértil. Você continua infértil. Essa é a casa perigosa do conhecimento, onde eu não faço a conexão com o meu coração. Obrigado, mestre. Uma vez, mestre, conversando com o senhor, eu estava num processo muito... Parece que nós temos muitas conversas, não? E, sim, as conscientes e talvez as inconscientes bastante também, mestre. Eu estava num processo, pedaço de Deus, onde eu estava muito racional. Então, eu estava fazendo passo 1, passo 2, passo 3. E aí, conversando com o mestre falou assim, você está falando com a mente das pessoas. Fale com o coração das pessoas. E ele mudou meu resultado. Talvez aí na sua casa você está falando muito com a mente das pessoas. Ou você está falando muito com as suas dores. E talvez você não está falando com o seu coração. Não está ouvindo o seu coração. Eu não estou falando de romantismo. O coração, hashtag coraçãozinho. Aquele órgão profundo. Aqui tem um portal. E o mestre falou de falar com o coração das pessoas, mestre. A mente conversa, o coração conecta. A mente manda o comando para a língua. E a língua solta o que está no intelecto e fala. Porém, a fala vibra. Então, quando eu faço a união do meu coração com a minha mente, o meu cérebro vai mandar comando para a minha boca vai verbalizar, mas o meu coração colocou amor nesta vibração. Então, eu passo a deslocar, porque a fala desloca a energia, mas eu estou deslocando energia não do meu cérebro. Eu estou deslocando energia do meu coração.
Considerando que o coração é uma grande bateria do corpo humano, nós consideramos ele o primeiro cérebro, embora as pessoas não falam que ele seja o segundo ou o terceiro, enfim. Nós consideramos o coração o primeiro cérebro, que é o cérebro do sentir. E quando eu vou deslocar o que eu falo, a boca fala do que o coração está cheio. Isso foi ensinado por Jesus há muitos anos atrás. Do que está cheio o seu coração? Se alguém não está te ouvindo, será que é porque quando o seu coração vibra, ele não está vibrando amor e sim julgamento? Ele não está vibrando amor e sim o seu ego ali, exacerbado e gritando? É disso que o seu coração está cheio? Nesse movimento do intelecto, mandar comando para a minha boca, é importante que você entenda que seu coração vai falar de qualquer forma. Você só precisa saber o que está no seu coração para que isso chegue até as pessoas. Se eu quero falar de cursos, eu quero vender cursos ou eu quero elucidar pessoas? Olha a diferença. Vender cursos é para o seu intelecto, te elucidar é para o seu coração. Eu quero vender livros? Ou eu quero te conectar a uma história que talvez conte um pouco da sua? Existe uma diferença. Aí é o coração. Então, quando você está preocupado só com a matéria em si, e não com o reverberar que ela causa, quanto sentir, e energeticamente falando, é onde você cria um bloqueio de mente e coração. Eles estão falando simultâneo, não há como separar. Porém, um está falando russo e o outro está falando grego. Eu listei hoje, mestre, inteligência artificial, listei hoje Eu no... temo que essa seja a sua última pergunta. A última Meu pergunta? tempo aqui já está terminando. Tá ótimo, mestre. Então já vou para a última pergunta. Mestre, vou deixar duas opções. A pergunta 1, qual o sentido ou o propósito das nossas vidas? Ou o senhor deixar uma mensagem que talvez com a minha limitação não tenha feito a pergunta que eu deveria fazer. O sentido da vida é aquele que você dá, e se ela estiver tendo pouco sentido, é você que está direcionando ela para esse lugar. O propósito humano é a evolução. Não importa qual recursos você utilize, desde que você, ao sair daqui, você tenha deixado um legado para esta humanidade. E não é um legado onde todos te conheçam. Pode ser o legado no seu bairro, pode ser o legado dos seus filhos, pode ser o legado da tua casa. E um legado onde você conta uma história que você chegou aqui em um formato e saiu daqui em outro formato. Você não é o ser humano que você chegou aqui. Esse é o grande propósito. Que você chegue aqui num estado e saia daqui em um estado superior. Você chegue aqui no degrau 1 e saia daqui no degrau no mínimo 2. E se você conseguir chegar no 4º, no 5º degrau, que excelente e ótimo, não para você, mas para o mundo e para o legado que você vai deixar. Esse é o grande propósito do ser humano. Evolução. E o sentido é aquilo que você dá. O sentido vem sentir indo, sentindo, sentido. O sentido é o seu sentir. Como que você sente? Você que gosta muito de falar de Jesus, como que você sente essa consciência dentro de você? Você está pronto para abrir mão de coisas como ele esteve? Você está pronto para abrir mão de si mesmo? Você está pronto para ser do mundo? Se você quer falar de Jesus, você pode falar à vontade. Ele é um personagem. Mas se você quer falar de sentir Jesus, não fale isso se você não está pronto para abrir mão de si mesmo. Não fala de uma grandeza que representa dentro de você Jesus, se você ainda está mordido pelo teu ego. A palavra Jesus hoje, já nem falo do espírito, da consciência, e sim da palavra, da própria simbologia que ela representa, quanto o nome Jesus.
se ela fosse utilizada com a força que lhe compete, e pelo número de religiões e de pessoas que citam o seu nome, dentro da força dessa simbologia, responda você, não sou eu que vou responder. O mundo estaria como está? Você veria guerras, fome, pestes, brigas pelo poder, ganância, ambição desmedida, se essa palavra, Jesus, eu não vou falar da consciência, porque a consciência, eu acho que aqui 0,5% dessa humanidade é capaz de sentir essa consciência. Eu estou falando da própria simbologia da palavra e a força que ela representa quanto arquétipo. Você acredita mesmo que a humanidade estaria no lugar em que ela está hoje, nessa decadência, e essa abominação da desolação teria ocupado o lugar santo, se esse arquétipo forte, grande, contundente, tivesse realmente fazendo sentido nas bocas alheias, uma vez que a fala desloca tudo aquilo que ela diz? É para você pensar mesmo, para você ter um pouco mais de respeito ao falar desse avatar, e para você procurar sentir o mínimo de Jesus ou Maria ou Madalena no seu coração, para que reverbere isso no mundo e traga mudanças ao mundo, mudanças reais. Mas lembrando que você só vai saber se essas mudanças estão acontecendo quando a harmonia estiver dentro de você e você for capaz de reverberar isso para quem está fora. Quando você for aquela pessoa que as pessoas digam assim: eu quero estar perto de você porque você me faz bem. Eu quero estar perto de você porque o que você fala eleva a minha alma. Aí você vai ter licença poética para tomar Jesus com essa força com que a humanidade vem fazendo, e de uma hipocrisia sem igual, uma vez que o mundo hoje está tomado por guerras. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas de qualquer forma, eu me despeço de vocês e eu vos deixo a paz. Muito obrigado, mestre. Um pedaço de Deus, centelha divina. Não teria como, no momento do planeta, no momento dos nossos corações, no momento onde o mal às vezes parece sobressair ao bem, no momento de tanta alienação, tanta reclamação, tanta doença, falta de gratidão, não teria como não trazer essas mensagens elucidativas, com o único objetivo aqui é de você ajudar a equilibrar essa equação, onde às vezes o mal é mais ousado, e talvez seja uma questão de ponto de vista, para você começar a ser mais ousado, mais ousada com as suas verdades, com as suas bênçãos, equilibrar essa egrégora do planeta, mas principalmente começando por você. Não dá mais para querer salvar o outro sangrando, não dá mais para querer salvar o outro mentindo, não dá mais para a cabeça pensar uma coisa, a boca falar outra, o coração sentir outra. Talvez aqui seja o momento de você perceber quais são as suas intenções, como o mestre Jung fala. Para ficar bem claro aqui. Aqui, a médium Margot Procídio recebeu uma canalização de Carl Gustav Jung. Esse mesmo. Margot, deixa à vontade para você falar, ainda a gente tem alguns minutos. Mas muito obrigado, Margot, por tudo. Muito obrigado ao mestre. Eu não sei exatamente a mensagem, eu fico com parte dela, não fico com a totalidade. Mas eu ouvi você falando entre bem e mal, e eu aprendi na espiritualidade mesmo que não existe o mal, existe a falta de lucidez, existe a ausência do bem dentro do ser humano. O homem que não sabe amar, você falou uma vez. E essa falta de lucidez é que leva as pessoas a esses lugares de o ego desmedido, a ambição desmedida, a ganância, as guerras. É tudo a luz faltante, a luz que não se dá, lucidez, luz se deu. E aí a gente não entende nada como mal, a gente entende como ignorância. Então a gente encontra uma humanidade revestida pela ignorância. E quando a gente fala de ignorância, a gente fala de um ignorar
da própria grandeza humana. Quanto você ignora da sua grandeza? O quanto você ignora do seu coração? O quanto você ignora daqueles que estão à sua volta, que de repente tem um amor grandioso por você e você não está percebendo porque está no estado vitimizado demais, se sentindo muito coitado. O quanto você ignora das forças cósmicas e todo o esforço que ela faz para manter o nosso planeta girando, por assim dizer, e o esforço da natureza em te alimentar, o esforço da natureza a fazer o ar que você respira. Eu sempre falo para as pessoas, hoje algumas pessoas acordaram e foram para o necrotério reconhecer um corpo, porque esse corpo não acordou hoje. O ato de respirar não pode ser tão automático assim. Quando eu acordo, eu vou ver se todo mundo da minha casa está vivo. Vai que alguém não acordou. Estar vivo é um presente tão grandioso. Estar vivo, tá com o coração pulsando. E você se colocar dentro de um copo. E você não entender a grandiosidade do planeta que você habita. E você não entender que você é parte deste planeta e este planeta, portanto, é parte de você. Você é grande igual. Você não toma posse desse seu coração grandioso e tudo que compõe ele. É uma das coisas que nós mais lamentamos aqui no planeta. Você não toma posse da sua grandiosidade por falta de lucidez, por ignorar as forças que regem, as forças que te regem, as forças que te constroem, portanto, a força que você é. Esse é o meu recado. Centelha Divina, quantas informações para você clarificar nos dilemas da vida. E talvez agora, com o ímpeto, com o elemento fogo, para você que talvez estivesse ou estava, eu torço para que você estava nesse estado, não esteja mais, no estado de inércia, sem fazer nada. Que você tenha uma ação simples. Começa com uma ação com você mesmo, com você mesma, com os presentes que você recebeu aqui. Talvez a ação seja ser mais grato, mais grata. Talvez a ação seja a ação, a experimentação. Quando você cria um movimento novo, movimentam-se as energias. Qual o movimento novo que você vai criar a partir de hoje para o resto da sua vida? E eu torço para que você não morra miseravelmente, arrependido das coisas que você não fez. E quem sabe nessa movimentação de novas ações, você encontre o seu novo amor. Você encontre aquele pedaço da sua cura que você busca tanto há tantos anos. Que você encontre seu trabalho, seu emprego, mas principalmente, como o mestre disse, que você encontre muita evolução, que é o seu propósito principal na vida. Quer falar alguma coisa? Pode se despedir, chefe. Eu só quero lembrar que a etimologia da palavra coragem e da palavra coração é a mesma. Tenha coragem no coração. Margot, quero te agradecer aqui por tudo, minha irmã. Por tudo, Margot. Por tudo. Coração. Centelha Divina, agora é com você. Uma nova ação para mudar esse mundo doente. Começando pelo seu mundo interior. E quem sabe um dia começar a ajudar as pessoas verdadeiramente a esse inconsciente coletivo que pede tanto socorro e talvez você não perceba porque você não está se socorrendo. Salva-te a ti mesmo. Centelha Divina, Margot, muito obrigado. Nos vemos na linha de chegada. E tchau. Você acompanhou A Jornada do Espírito.